Inclusive, aproveitando aí, só para pegar o gancho, né? Ontem, né, inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na verdade ele já vem dizendo, né, que vai fazer aí de tudo para manter a meta de inflação do ano que vem. Ontem ele voltou a falar sobre isso, mas aí as projeções seguem com números acima da meta. A gente fica até meio confuso de tentar entender o que será a mágica, né, que será feita para conseguir realmente manter, então, os números que ele disse que vai tentar manter para o ano que vem. Enfim, né? Eu queria ouvir de vocês dois o que vocês enxergariam que seria possível ser feito para a gente realmente conseguir manter a meta conforme o Campos Neto tem falado, porque na prática a gente não está vendo muito bem isso. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês dois em relação a isso. Vou começar com o Gustavo e depois o Marco. Bom, eu acho que nesses eventos que o Banqueiro Central, a equipe econômica estão mais conectadas com o mercado financeiro, eles têm esse papel de transmitir otimismo. Agora, é sempre importante que seja com responsabilidade. Você não pode falar coisas absurdas, como, por exemplo, se a gente voltasse no governo Dilma com Joaquim Levy, quando falavam que ia ter um superávit, aí do nada aparece um déficit gigantesco fiscal. Isso você quebra muito o planejamento dos agentes econômicos. Passar otimismo, eu acho que é papel de qualquer um que esteja nessas cadeiras. Eles vão fazer isso. Dito isso, para ano que vem, pode ser que eles tenham muito mais dificuldade para chegar no centro da meta, mas para o teto da meta talvez seja possível. Eu entendo que até se a inflação ficar mais acima da meta, o teto da meta em 2021, provavelmente vários países do mundo vão ter isso, vão ter inflação acima da meta nesse ano, mas dá para ser um pouquinho advogado deles e falar, bom, mas era uma recuperação de pandemia, um período de reabertura, a gente não sabia exatamente como que ia funcionar, quanto tempo as vacinas iam durar, então por isso que talvez foi algo mais exagerado, no sentido de você perder um pouco a inflação em relação ao centro da meta. Para o ano que vem, eu acho que todo esse ajuste que foi feito, ele vai ter um impacto bem relevante, eu acho que ele vai se traduzir em inflação um pouco menor. Agora, tem esses choques que saem um pouco do escopo do Banco Central. Por isso que muitos países, por exemplo, a Austrália gosta de olhar o núcleo da inflação, que é sem choques de energia e de alimentos. Porque o que o banqueiro central é responsável se faltou água, se quebrou uma safra, não é 100%, não é responsabilidade dele, especificamente as condições meteorológicas do país. Então, por isso que às vezes é melhor ver o que ele realmente tem uma atuação mais direta. Deixa eu trazer o Marco aí, então, para a gente ouvir a opinião dele também. Fala, Marco. Bom dia, Gustavo. Tudo bom? Olá, Marco. Como vai? Tudo ótimo. Eu acho que a grande preocupação, né, que eu respondo já fazendo uma pergunta já, Gustavo. Mas assim, a preocupação minha em relação o quanto dessa inflação, assim, o Banco Central vai ser tão concentrado, né, ou seja, focado realmente na meta de inflação, e quanto que isso poderia prejudicar, ou seja, impactar nas expectativas para o PIB, né, para a atividade econômica, ou seja, será que realmente a gente precisa focar tanto no centro da inflação, né, no centro da meta, ou a gente pode deixar uma inflação um pouquinho mais alta, porque o que a gente tem visto, pelo menos essa é a leitura, né, de a crise hídrica, de repente, começar a impactar as expectativas de atividade também, né? Então, o que a gente pode, né, ou deve favorecer? A gente vai favorecer agora o centro da inflação, né, lembrando que a gente tem um ano eleitoral também, apesar da independência, né, estamos caminhando para a independência do Banco Central, né? Vamos focar no centro da inflação, ou vamos deixar, como você falou, talvez uma inflação um pouquinho mais alta, né? Mas também não ter um grande impacto no PIB. Você vê que a crise hídrica acaba impactando talvez a expectativa do PIB, seja via inflação, seja via realmente a produção, né? Então, essa é a minha preocupação, né? Será que o Banco Central pode ir além do juros neutro, né, que é uma pergunta aí para os economistas, né, que a gente não conseguiu resposta ainda, né, o que seria esse patamar de juros neutros, mas será que teria ou deveria ir além do juros neutro? Isso, consequentemente, o quanto que poderia penalizar na atividade, na expectativa de atividade para o ano que vem. Essa é a minha preocupação, porque a gente já começa a ver um pouco essa leitura no Focus, alguns gestores, alguns grandes bancos, começando a ter essa leitura e revisando, mesmo que pequeno, marginalmente,
tendo revisões para baixo do PIB de 2022. Essa é a minha preocupação, né? Aí eu já devolvo para o Gustavo com essa provocação, né? Realmente, se juros, crise hídrica possam impactar, realmente deve continuar impactando a expectativa de crescimento para o ano que vem. Porque é um ano que isso aqui não é defendendo, né, o governo ou não o governo, mas se a gente estivesse no lugar de qualquer presidente, o presidente quer gerar emprego e isso tem uma relação muito grande com a possibilidade de reeleição, né? Então, assim, quanto que isso pode impactar realmente a atividade para o ano que vem, né? Perfeito, eu entendo, Marco, que você tem para o ano que vem esse desafio da eleição, no seguinte sentido, que você talvez tenha que subir juros, independente de você querer fazer um ajuste maior agora ou no ano que vem, por conta da eleição. Então, você pode fazer já agora e falar, bom, tudo bem, eu vou segurar a inflação já desde o começo e você vai ter esse saldo um pouco mais negativo porque o PIB vai ser menor, mas também se você corre o risco de não fazer esse ajuste agora, a inflação ficar maior e você tem que fazer esse ajuste mais no meio do ano porque a eleição começa a trazer um problema em termos de perspectiva econômica grande, né? As projeções começam a ser ruins. A gente sabe que a inflação atual, ela é bem impactada pela expectativa de inflação. E hoje, vocês estavam falando agora há pouco da curva de juros, o Brasil tem uma curva de juros que não é saudável em termos econômicos. Você vê que sobe tanto no curto prazo quanto no longo prazo, ou seja, não é só por conta da inflação agora, porque se fosse só por isso, o ajuste de juros que está sendo feito, o choque monetário que é gigantesco, está saindo de 2 e provavelmente vai para algo perto de 8, ele seria suficiente para você ter algo maior e depois você ir aliviando, para você normalizar para essa taxa neutra, mas não é isso que você identifica, ou seja, tem outros problemas que estão por trás dessa taxa de juros, essa curva de juros maior no longo prazo. Então você aí envolve a questão fiscal, você envolve a falta de reformas, você vê que as reformas elas são às vezes muito para o longo prazo, é só para quem vai começar a trabalhar daqui muito tempo, então continua com essa bola de neve sendo acumulada, os problemas não são olvidados. Então, mais por isso, eu ficaria preocupado sobre esse aspecto, porque assim, se o Banco Central estivesse na Alemanha, que a gente vai ter eleição logo mais daqui poucos dias, poucas semanas, e você vê os partidos têm diferenças entre si, mas tem um consenso sobre o que fazer, sobre como conduzir a economia e não mudar muito do que tem sido feito e concordar em vários pontos cruciais, eu acho que ele teria bem menos dificuldade, porque esse desenho da curva de juros seria bem mais saudável. Aí você não teria esse risco, né, essa sensação de ruptura, essa sensação de que você pode polarizar e levar medidas populistas para um lado ou para o outro. Enfim, se fosse esse cenário que a gente está vendo lá fora aqui, para o ano que vem, seria bem mais fácil o trabalho do Banco Central aqui.